algumas dúvidas. A pontada na vista, ela realmente é por um padrão de ansiedade, né? Que como eu falei, o olho, ele também ele é um órgão, então assim, ele tem musculatura, ele tem uma nutrição, ele tem várias atividades, né? Então o olho, ele é um órgão. Então quando você sente pontada, é a mesma coisa de você sentir uma fisgada muscular, né? Ele tem uma hipercontração e aí ele fica pulsando. Então é importante ter esse cuidado com a vista, fazer esses exercícios visuais para que você não sinta esse cansaço, esse estresse, né? E o sunning, ele é um ótimo exercício, você pode aplicar isso quantas vezes você precisar. A pontada na vista, às vezes, ela assusta muito, porque como a gente tem uma clínica muito, como diz, a medicina ela trabalha num sistema muito linear, né? Ela vê o aspecto fisiológico. E se na fisiologia está tudo bem, ampliar para a psicossomática são poucos os casos, são poucos os médicos ou as interpretações, as avaliações que chegam a esse ponto. Eu sei disso, né? Eu vou até passar um exemplo pessoal. Há 5 anos atrás, que foi quando eu abri a clínica, eu ficava 24 horas trabalhando, né? Era trabalhando nos atendimentos, era trabalhando na projeção da clínica, eu estava fazendo uma especialização na Unifesp e eu tinha que apresentar os meus trabalhos na Unifesp, eu tinha que dar conta da equipe, de tudo. E eu cheguei e eu fiquei assim, teve um período que eu estava dirigindo, eu estava indo para São Paulo, eu teve um carro que teve um acidente na minha frente e eu paralisei. A minha vista não enxergava um palmo na frente e eu ficava vendo só aquelas mosquinhas flutuantes. E só eu tinha Bluetooth no carro, liguei, né, para pedir para ligar para o meu marido e aí ele fez a ligação, tudo. Foi uma amiga me buscar que morava lá em São Paulo, eu falei para ela mais ou menos onde eu estava, ela conseguiu me ajudar, consegui estacionar o carro. E aí eu fui no médico, né, normal, fui lá fazer os exames, saber como é que tava. Não tinha nada. Eu falei, como que não tem nada? E eu fico vendo um monte de pontinhos na minha frente. Ele falou que era envelhecimento, que era morte celular, falou um monte de coisa. Eu falei, não, mas não pode ter, porque eu nunca tive nada. E foi a primeira vez que eu tive isso, né? E aí essa minha amiga, ela é acupunturista, né, também. Aí eu falei, Simone, a gente vamos fazer um negócio aqui para ajudar. E aí ela fez, né, a gente fez acupuntura, né, eu comecei a tomar fitoterapia. Em 3 sessões eu não tinha mais nada. Porque sabe quando aumenta assim a pressão interna no olho, mas não chega a ser um glaucoma? E aí eu comecei a ter aquela clínica. E aí, conforme eu fui me tratando, assim, sumiu. Em 3 sessões sumiu. Então, assim, eu falo isso pro médico, ele fala, imagina, foi recuperação, tudo. Teve uma paciente minha que, antes dela vir tratar comigo, ela tinha feito um tratamento que custava 15 mil reais, que era de colocar um antibiótico dentro da vista para poder acalmar essa inflamação intraocular. E tudo era por causa de um estresse, né? Depois a gente começou a fazer o tratamento. Na segunda vez que apareceu essa clínica nela, ela conversou comigo. Eu falei, olha, vamos começar primeiro a fazer a acupuntura, vamos fazer o tratamento, né? A fitoterapia, se não melhorar, você faz. E aí ela fez, ficou super bem e não teve mais aquele estresse ocular. Então é um sintoma psicossomático, é um sistema aumentado da ansiedade, porque tudo à vista, né? Computador, leitura, informações no nosso dia a dia o tempo todo. Então, lógico que isso gera um excesso de informação, lógico que isso gera um excesso de estresse. Com a musculatura, às vezes, né? Você fica com o braço doendo, a coluna doendo. O nosso olho, depois eu posso até postar uma imagem para vocês, ele tem muitas musculaturas. Então, se trava, se estressa, se contrai, vai gerar também dores, pontadas, espasmos, cansaço, fadiga. Gera também. É por isso que é importante fazer esses exercícios, né, que é o sunning, para poder relaxar, acalmar a vista e se sentir melhor, tá bom? Uma outra dúvida que eu vi, e já várias vezes as pessoas perguntam, é sobre a pontada no coração. O coração, ele executa sistema elétrico, ele é uma bomba elétrica no nosso corpo. Então, quando a gente inspira e preenche ele de sangue,
inspira, solta o ar e faz esse movimento de contração, a gente melhora o ritmo cardiovascular e respiratório, porque é uma bomba conjunta, né? Então, se você começa a ficar muito ansioso, começa a ficar estressado, começa a diminuir a sua respiração, você aumenta a pressão nessa caixa torácica. E aí, quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, quanto menos sono, menos qualidade de vida, menor a respiração. Quanto menor a respiração, maior o sistema de ansiedade, porque o corpo vai se sentir sobrecarregado. Então, quando você trabalha com a respiração, quando você faz e você solta o ar, né? Limpa a pressão do corpo, expande a caixa torácica, isso reduz o estresse, reduz a ansiedade, movimenta o corpo, tira aquela respiração, aquele ar, né? O CO2, tira aquela sujeira metabólica e você preenche com ar mais oxigenado, mais vitalício, com maior qualidade, né? A sudorese, ela trabalha muito nesse sistema de bomba, porque quanto mais ansioso você está, mais cortisol e adrenalina libera no teu corpo, então seus poros eles se dilatam, né? E aí você começa a sentir o calor frio, né? Não sei se você sente isso, às vezes você transpira, mas você transpira frio, que é um padrão da ansiedade, porque é uma forma do corpo se termorregularizar. Porque se a pressão interna está muito grande, você já não está com baixa respiração, você já não está com a alimentação não muito boa, a sua rotina já não está meio estressante, o que o seu corpo faz? Ele fica essa panela de pressão, não é verdade? Então, quando você vai, aí isso, para o seu corpo diminuir essa pressão, ele acaba aumentando a sudorese. E quando aumenta a sudorese, dá esse sintoma, né? Que é esse calor frio, às vezes é de madrugada, às vezes é à tarde, às vezes é de determinada situação, às vezes a transpiração é na mão, às vezes é no peito, às vezes é no abdômen. Mas é muito importante fazer essa respiração que ele trabalhe com esse ritmo interno e com o equilíbrio também da pressão interna. E aí assim você consegue diminuir o padrão da sudorese, você pode diminuir esse padrão de ansiedade, tá bom? Outra dúvida que eu vi é a das pernas, né, inquietas durante a noite. Tem que fazer muita, olha, banho, né, samurinha de água quente nos pés é bom. A automassagem, como eu falei, nos pés e na panturrilha é muito boa. Porque assim, é como se sua mente ficasse mandando informação o tempo todo para o seu corpo. E aí aquela informação ela não para. E como ela não para, então assim, é como se você tivesse com o corpo parado, mas a sua mente em atividade. Então essa descarga de informações ela ainda vai permanecer no seu corpo. É muito importante a automassagem, né, por exemplo, massagem na panturrilha, porque aí você relaxa a musculatura, você aumenta a circulação, você descarrega esse estresse que fica acumulado, né, no membro inferior. Porque como eu falei, a gente trabalha muito sentado ou parado, e aí fica a nossa musculatura, o nosso corpo ele é de movimento. E se a gente não movimenta, ele vai ficar contraído. E aí quando você deita, você vai sentindo esses espasmos, sentir as câimbras, que é muito desagradável. Muitas pessoas que têm ansiedade têm a cãibra, ou no final do dia ou durante a noite, que atrapalha muito o sono, né? Tem pessoas que às vezes o tremor das pernas atrapalham o relacionamento. Às vezes o companheiro ou a companheira não se sentem bem. Então é importante ter esse autocuidado, não é coisa da cabeça de vocês. Muitos pacientes que eu atendo às vezes falam, poxa, eu fui no médico, fiz todos os exames, tá tudo bem, às vezes eu sinto que é coisa da minha cabeça. Não é, assim, acontece, é natural, é assim, é excesso de informação no corpo, que aí a mente continua nesse descarregar a informação. Então assim, imagina, todo o nosso corpo, ele é informação. E quando você para, teoricamente, a sua mente não para. Ela é um órgão vivo, ativo, né? E eu acho que o mais difícil é lidar com esse dragão da mente, né? Que quando você quer silenciar, muitas das vezes você ainda não tem o recurso necessário, mas conforme você vai aplicando essas dicas, outras técnicas que a gente tem passado, você vai cada vez mais tendo essa autonomia, né? E não se sentindo tão vulnerável a esses sintomas, tá bom? E espero ter ajudado, né?
É muito importante esse autocuidado. Ah, como evitar as palpitações? Consegui, Rosana, sua mensagem. Patrícia também. Que ótimo! Vamos lá, agora a gente consegue. Tô recebendo as curtidas, agora eu tô vendo tudo. Que bom! É, Então, a parte do coração é a respiração, porque quando tem a pontada no coração é quando a pressão ela está muito maior do que a circulação sanguínea. Então, se você começa a respirar, como eu falei, 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à tarde, 5 minutinhos à noite, te dão um autoconhecimento, um autocontrole, você pode aplicar as técnicas para você se sentir mais confiante. E quando você respira, você aumenta, você massageia o seu corpo, massageia o seu coração, se massageia. E aí isso diminui as pontadas, diminui essa sensação de contração de incômodo e pontada no coração, tá bom? Imagina a dor no corpo todo. A dor no corpo todo, o que significa? Que mesmo parado, o seu corpo está te mandando para uma Olimpíada. O que acontece? Você sente que você está parado, só que o seu corpo todo está contraído. E aí isso gera um cansaço, um estresse, uma contratura generalizada no seu corpo. E aí você fazendo essas massagens, fazendo a respiração, tomando banhos longos, né, com água quente, ajuda bastante. Eu posso até fazer uma live sobre os pontos que você pode apertar no corpo, que são pontos gatilhos, para a liberação da tensão do corpo, que é muito importante. Porque apesar da gente estar quietinho, a nossa mente não para. Então, às vezes você está quieto, pensando no que você tem que fazer amanhã, depois. E aí a tua mente, ela ativa de uma forma tão intensa que é como se você estivesse na Olimpíada. Então, você parece que está quieto, mas a sua musculatura ela está contraída a todo momento. Você está numa Olimpíada sentado, entendeu? E como que isso é sério? Porque assim, por isso que eu gosto muito de indicar o exercício físico, indicar a meditação, as respirações, porque aí equilibra o centro do corpo e aí entra numa homeostase, né? Que tremenda, uma sensação ruim. Bem, Claudineia, né? O que acontece? Quando o seu corpo está em tensão e a gente ativa os pontos de acupuntura, a gente vai liberar esses pontos de tensão. Então, eu acredito que às vezes a acupunturista pode não estar colocando alguns pontos de sedação que às vezes a gente coloca para equilibrar, mas aí eu não sei se é do teu corpo ou se é da técnica, é importante você conversar com ela. Que aí é importante fazer esses pontos de liberação, porque aí dispara essas tensões que estão no corpo mesmo. E assim, é como se tivesse um fio, é como se você tivesse assim uma caixa elétrica bem potente. E aí quando você coloca as agulhas, você vai dispersar. Então tem um pico muito alto dessa energia que estava parada, concentrada. E aí depois tende a diminuir. Nos casos de fibromialgia acontece muito isso, né? Quando a gente começa um caso de fibromialgia, tem tantas sobrecargas no sistema que inicialmente a pessoa não se sente muito bem. Ela pode se sentir leve, porque a gente trabalha um equilíbrio biomecânico, né, biosistêmico, mas para ela vai mexer em muitas situações, até acalmar, até diluir, até o corpo sair desse padrão de estresse, tem esse looping, tá? Então fica tranquila, faz parte, é normal, tá? Uma dor no corpo todo, né? Então, dormência no braço esquerdo. A dormência em membros superiores, ela pode ser por dois casos, né? Ela pode ser pela parte cardiovascular, né? Que aí, às vezes, pela tensão torácica, ela sente um peso maior e acaba gerando uma tensão. Ou pode ser por cervical. Então, assim, às vezes ela fica tão tensa a musculatura cervical, né? Que comprime a raiz nervosa e você sente essa dor. E tem que ter uma avaliação, né? Pra gente ver quais são esses pontos. Com essa com o Sunny, você vai movimentar a sua cervical, então isso já melhora bastante. E com a respiração, você já vai aliviar essa pressão interna. Então, com esses dois exercícios, você consegue melhorar a sua qualidade, melhorar esse movimento, tá bom? A pressão no ouvido, né? A pressão no ouvido, o sistema labiríntico, ele é muito sensível. Então, quando você começa a se sentir cobrado, quando você começa a se sentir pressionado,
intuitivamente o que acontece? A sua língua ela vai para o céu da boca e você morde a ATM. E aí a sua pressão intramandibular começa a aumentar internamente e isso gera um problema de pressão interna no ouvido. E aí você fala, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas dessa pressão. Mas provavelmente você fez esse movimento assim, ó. Só que aqui fica aquele aumentando a pressão continuamente, porque aqui é a circulação. Então a circulação interna fica com maior pressão do que com a pressão externa. E aí gera esse tampão no ouvido. A respiração novamente é um dos melhores recursos que você pode fazer. Que aí você respira e aí você vai diminuindo a pressão no ouvido, tá bom? Alguns sintomas não sinto mais, porém nos 3 sintomas na pressão na cabeça. Pode ser tensional? Pode sim. A nossa musculatura da calota craniana ela é muito rígida e ela é muito tensa. E ela é extremamente vascularizada. E ela, assim, toda a nossa calota craniana, ela tem espaços para ter leves movimentos. E quando a musculatura ela se tensiona, ela faz uma pressão na caixa craniana. E quando ela faz essa pressão na calota craniana, faz uma pressão interna no nosso cérebro. E aí é onde você sente uma panela de pressão. E aí, novamente, a respiração e esse movimento. Eu gosto muito do Sunny porque assim você vai aumentar suas vias respiratórias, você vai relaxar trapézio, você vai trabalhar a sua vista. E aí o que acontece? Você vai relaxando essa musculatura externa, você vai trazendo esses micromovimentos da sua calota craniana e vai relaxar e diminuir a pressão interna da mente. E aí sim você vai ter uma redução do estresse, tá bom? Sinto gases e pressão na barriga. Bem, o gases significa que você está liberando muitas enzimas, né, gastrointestinais, assim, o seu sistema de sensibilidade à gástrica, né, e não está absorvendo nutrientes, porque aí provavelmente é secundário a isso, ou tem uma diarreia ou uma prisão de ventre. Então é importante aumentar a alimentação em fibras para você aumentar a sua ida ao banheiro e diminuir esse movimento, essa formação de gases. Mas provavelmente a sua ansiedade libere mais o seu sistema sucogástrico e aí gera essa sensação de empachamento que a gente diz, né? Preciso do mundo a tomar anestesia. Eu acho que quando a gente fala de medo, a gente pode até falar nisso numa live. O medo, a gente tem que entender a veracidade do medo, né? Assim, por que você vai sentir medo da anestesia? Qual a veracidade disso? Quais são os casos que você conheceu que te geram essa sensação? E como que você pode fazer retomar essa qualidade de vida, né? Então, fazer esse estudo compreende no melhor bem-estar, né? Então, a eletroneuromiografia, ressonância. A fraqueza nas pernas e o formigamento, ela pode ter esses 2 padrões. Ela pode ser do padrão de estresse e ansiedade, que aí gera uma contração da musculatura e diminui a sua função. Ou pode ser neurofuncional, que é onde se for, né, da parte neurológica você encontra na eletromiografia. Grande parte dos casos que eu atendo, a parte de tensão ela é maior, assim, não tem uma causa clínica definida, mas pelo padrão de ansiedade, a musculatura ela se contrai tanto que ela perde função. Então é importante você buscar um exercício físico, um relaxamento e a automassagem e banhos, assim, bolsinhas de água quente na perna, que isso te ajudam bastante, tá bom? Gente, agradeço muito o encontro de hoje, espero imensamente que tenha contribuído na vida de vocês. Se cuidem. Lembre-se, 15 minutinhos por dia, 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, te trazem para a concentração e te trazem para ter o seu poder pessoal para você poder cuidar da sua saúde. Tá bem? Muita gratidão.